que está acontecendo no bastidor. Eu sei, bom, é importante, gente, a Maíra já me advertiu aqui, ela não pode falar sobre as estratégias jurídicas e os temas jurídicos da campanha do Boulos, não é isso? Você não pode falar. Não, eu não posso nem falar, assim, na verdade, por uma questão ética mesmo, eu não posso falar de nada do que a gente tem feito ou que vamos fazer durante a campanha, né? Uma questão não só de estratégia, mas de ética profissional também. A gente não pode, ainda que o caso, a campanha seja pública, a gente não pode se manifestar nesse sentido. O que eu posso trazer aqui, né, enquanto presidente do Observatório Eleitoral da OAB São Paulo, é a questão do quão deteriorada está a discussão na eleição municipal de São Paulo. Assim, a gente tem tido uma grande preocupação com a ausência de propostas, né, e de debate de alto nível, porque o que, infelizmente, a gente tem visto na campanha do Pablo Marçal, é uma tentativa de deteriorar mesmo o debate, de não ter nenhum tipo de proposta para além da agressividade. Então, fato público e notório, inclusive, que ele descumpre as decisões judiciais. Ele não tem respeito nenhum pelas instituições, ele não tem respeito pelo povo. Na verdade, de tempos em tempos, a Justiça determina a retirada de conteúdo do Pablo Marçal do ar, das suas redes sociais, e isso é promovido por quase todos os candidatos, né? Porque ele ataca a todos os candidatos, ele praticou violência política de gênero, inclusive contra a Tabata. Então, mas ele acaba tendo a ordem e aí, na sequência, ele publica 3, 4 vídeos ou recortes de vídeo do mesmo teor que a Justiça determinou. Ontem, se eu não me engano, vários portais estavam noticiando exatamente essa conduta dele. De que adianta você ter uma decisão judicial que determina a remoção do conteúdo, de um conteúdo ofensivo, do conteúdo difamatório ou de um conteúdo desinformativo, se na sequência ele publica 3 outros iguais, né? Então, eu acho que é um descumprimento aberto, flagrante de uma decisão judicial. Eu vi ontem à noite um negócio, eu até nem reproduzir aqui, Maíra, porque é muito horripilante, assim, é muito fora de qualquer coisa minimamente civilizatória. É ele chegando, fazendo aquele gesto que ele faz lá, né, de cheirador de cocaína, e aí com alguém que está com boné do MST preparando bolos, né, um negócio, né, evidente a relação com bolos, e ele falando, porque vai farinha no bolos, e o sujeito jogando uma farinha branca em cima do bolo já pronto, e aí com o rosto todo sujo, como se tivesse... É um negócio pavoroso, Maíra. E tinha uma decisão específica da justiça em relação a isso, né? Exatamente, acho que está aí em todos os portais exatamente sobre isso. Assim, existe decisão do judiciário já determinando remoção de conteúdo, determinando o direito de resposta, e na realidade ele simplesmente ignora a ordem judicial, que demonstra que ele não tem nenhum apreço pelas instituições e pela justiça, e é muito grave quando você tem na corrida eleitoral da maior capital do Brasil, acho que a maior capital da América Latina, uma pessoa que demonstra de maneira notória esse descompromisso com as instituições e não respeita as próprias decisões da justiça. Isso é muito grave. Na realidade, ele faz o que ele bem entende, ele inclusive debocha, ele fala que a multa é pequena e ele pode pagar. Então, assim, é um ponto de muita atenção, Mauro, porque na realidade a gente não está falando aqui de uma discussão, inclusive polarizada entre direita e esquerda, ou extrema-direita e esquerda. A gente está falando aqui de uma pessoa que, aparentemente, ela quer acabar com os seus opositores. Ela não tem nenhum apreço pelo diálogo, nenhum apreço pelo debate, mas ela quer acabar com... essa pessoa quer acabar com seus opositores, custe o que custar. Então, é muito grave o que a gente tem assistido. É muito grave, até porque, via de regra, muito embora a justiça eleitoral ela seja muito célere, e a gente tem visto decisões, em 1 hora a decisão já está no ar, a remoção do conteúdo já está determinada, mas quando a gente está falando de rede social, de uma pessoa que tem milhões de seguidores, em 1 hora ele já alcança a envergadura de 2 milhões de visualizações. Então, é quase como a justiça ainda fosse analógica e a ofensa ela vem aí nos meios digitais, né, com a rapidez que a rede social ela imprime. Não, é impressionante. Ontem nós falamos aqui na preparação da entrevista e a Maíra falou, Mauro, é uma guerra. Você já tinha visto uma campanha nesses termos antes? Você acompanha eleições já há um certo tempo, né? Uns 20 anos. Eu acho que eu nunca tinha visto, nem com
quando a gente falava da disputa entre Lula e Bolsonaro, ou então um pouco antes, né, entre Bolsonaro e Haddad, que foi quando começou mesmo a questão da disseminação de fake news, etc. Eu acho que a gente nunca viu nada parecido com essa quantidade de atrocidade e de abuso e ilegalidade que esse sujeito vem cometendo. Sim, essa é verdadeiramente impressionante isso que está acontecendo em São Paulo. Todo mundo muito chocada com o que está acontecendo. Explica para nós, Maíra, tem esse pedido do Ministério Público Eleitoral para suspender a candidatura do Pablo Marçal, basicamente, pelo que eu entendi da ação, por abuso do poder econômico, né? Ele é um multimilionário, tem um patrimônio declarado de 195 milhões, mas já se sabe que é superior a 200, né? Que eles deixaram de informar 22 milhões, né? Simples, esqueceram 22 milhões, e ele está usando esses recursos para pagar, a gente tem mostrado aqui, né? Para pagar pessoas, tem um grupo no Discord de mais de 100 mil cortes do Marçal, e ele fica pagando para as pessoas fazerem a campanha dele por um lado e para fazer campanha negativa contra o Boulos, especialmente, né? O que é essa ação do MP eleitoral e como é que isso deve evoluir daqui para frente? Olha, o Ministério Público ele propôs uma ação que a gente chama de ação de investigação judicial eleitoral, que visa aí apurar eventual abuso de poder político e abuso de poder econômico. Esse pedido liminar, assim, de suspensão de candidatura, é novo, assim, na Justiça Eleitoral. Na realidade, a gente não tem um precedente e, salvo melhor juízo e com todo respeito até ministerial, assim, a gente não tem uma previsão legal para suspender nenhum tipo de candidatura. Eu vou explicar até de maneira técnica para que as pessoas possam entender. A gente tem, quando se trata de registro de candidatura, uma ação que chama ação de impugnação de registro de candidatura, que tem lá a sua previsão na lei da ficha limpa, na lei complementar 6490, que teve a sua alteração pela emenda 135, alguma coisa nesse sentido. Ele não está inserido nessa possibilidade de ação de impugnação de registro, porque ele não está ali nas hipóteses que a gente pode indeferir o registro da sua candidatura. Então, ele tem o direito de sair candidato. E tendo o direito de sair candidato, não há como se suspender uma candidatura, por pior que seja. O que acontece é que se o juiz indeferiu, né, a suspensão do registro de candidatura, o que já era esperado, mas autorizou a abertura da ação de investigação judicial eleitoral para se apurar esses abusos de poder econômico, especialmente. O que acontece é, uma vez comprovado esse abuso, pode acarretar a condenação dele, né, nessa ação de investigação judicial eleitoral, e com isso ele ter uma multa aplicada e também ficar inelegível para as próximas eleições, e aí sim ele não pode mais concorrer pelos próximos 8 anos. Então, a gente tem essa ação que foi proposta pelo Ministério Público, mas que ela ainda o Ministério Público arrolou provas, arrolou testemunhas, ela deve seguir ainda aí durante o período eleitoral. Não vai ter nenhum tipo de impacto nesse momento, de modo que ele não possa ser candidato, não possa ir para a urna, pelo menos não nessa ação. Maíra, agora você me deixou muito impactado, porque há uma ideia assim de que não, quem pode parar isso é a justiça tirando esse cara do páreo, porque ele está completamente, é um criminoso, quanto mais, não para de cometer crimes e não dá para a política brasileira ser transformada nisso. É o que você falou, eu tinha falado mais cedo aqui, nem em 2018, nem em 2022 nós vimos o que está acontecendo agora, né? Ele que está liderando, está disputando aí a liderança da extrema-direita brasileira com o Bolsonaro. Mas o que você está dizendo é que dificilmente a justiça terá meios legais para barrar a candidatura dele, para bloquear a candidatura dele, ou tem possibilidade? Ele pode ter o registro cassado, ou o diploma eventualmente ser eleito nessa ação de investigação judicial eleitoral, mas não vai dar tempo disso acontecer até a eleição, entendeu? Então, ele vai conseguir levar a candidatura dele até o dia da eleição, provavelmente. Não tem, o que eu quis dizer é que não tem essa possibilidade de uma suspensão liminar desse registro de candidatura, entendeu? Então, ele agora ser barrado sem o devido processo legal nessa ação de investigação judicial eleitoral, isso a gente já imaginava que não aconteceria, né? Nessa ação. Ele vai para a urna, então. Vai para a urna. Vai para a urna. Mas, eventualmente, pode ter seu registro cassado, ou eventualmente o diploma, se caso seja eleito, que acho que não vai acontecer, né? Mas, enfim, ele pode ter o registro cassado, mas o mais importante é que ele pode ficar inelegível para as próximas eleições também.
Em virtude desses abusos já relatados pelo Ministério Público, né? Que você trouxe muito bem, essa questão de pagar apoio e pagar propaganda negativa contra concorrentes. Mas aí, Maíra, o que acontece? Não barra a candidatura dele. A justiça toma decisões, ele não cumpre as decisões. A gente está num universo paralelo aí, né? No universo Gotham City, né? Na realidade, assim, a justiça ela tem outras ferramentas. Uma hora, penso que caso ele não cumpra outras decisões, né, de maneira reiterada, como ele já vem fazendo, ele pode ter seus perfis suspensos também. Né? O que eu estou dizendo é que a gente não tem notícia de uma suspensão de registro de candidatura. Eventualmente pode acontecer, né? A gente tem visto tanta coisa, mas não tem notícia disso, de uma suspensão de um registro de candidatura. Agora, ele pode ter seus perfis suspensos. Eu acho que um ponto fundamental, Mauro, é a gente começar a, de alguma maneira, ter regras, inclusive checagem ao vivo nos debates eleitorais. Porque, veja, os 2 primeiros colocados nas pesquisas para o município do estado de São Paulo estão fora dos debates justamente porque não estão conseguindo discutir temas afetos à cidade de São Paulo, né? Justamente porque ele vai para lá, Pablo Marçal vai para lá para tentar fazer recorte para suas redes sociais. Então, a gente precisa pensar de uma maneira a conseguir que os debates sejam feitos dentro de uma normalidade democrática, né, com regras definidas e talvez até com um sistema de checagem contra a desinformação, para quem sabe a gente possa fazer com que os 2 primeiros colocados voltem a participar. Acho que o último teve uma questão de agenda, não foi deliberadamente a não participação. Acho que foi marcado em cima, enfim, teve uma questão de impedimento. Mas o fato é que os debates em si estão sendo muito agressivos, né? E o que deveria ser feito na questão da discussão de projetos para o próprio município de São Paulo, isso não vem acontecendo. A Tabata, inclusive, faz uma pergunta para ele sobre insegurança alimentar, e ele fala, vou responder no meu Instagram depois, daqui de 1 hora depois eu vou responder, eu não sei falar sobre isso. Então, esse é o nível que a gente está enfrentando aqui na cidade de São Paulo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu li direito a norma da eleição para um candidato estar habilitado a participar do debate eleitoral, o partido dele tem que ter no mínimo 5 deputados federais. O PRTB não tem 5 deputados federais. Pois é. E aí é chamado porque está entre os 5 primeiros, entendeu? Não tinha por que chamar. Verdade é essa. Mas isso é a critério das emissoras de TV ou os demais partidos podem questionar o convite a ele? Não, na realidade, é a critério da emissora. O que é obrigatório é chamar os partidos que têm, no mínimo, 5 cadeiras. Então, isso é obrigatório, não pode deixar de fora quem tem essa contribuição no Congresso. Mas chamar outros, mas fica a critério da emissora. Isso, via de regra, chamam os primeiros colocados, independentemente. A obrigação é para quem tem 5 cadeiras, mas independente de quem tem, chama os 5 primeiros colocados para poder, né, fazer ali o debate. E claro, né, como ele está polarizando pela lama, né, a campanha eleitoral, as emissoras adoram a presença dele, porque dá audiência, dá repercussão, né? Aí é o chamado mercado capitalista do processo eleitoral, né? Que está vinculado à ideia do lucro, das emissoras. A grande questão é que, de alguma maneira, isso vem sendo utilizado para, como é quase que um projeto da extrema-direita mesmo, de entrar pela via democrática, né, e utilizar as instituições para depois acabar com a democracia, né? Na realidade é isso, ele não tem compromisso nenhum com a democracia. Então, ele faz tem todas essas ações, participa para fazer recorte para suas redes sociais, mas não tem nenhum compromisso com a democracia, já que não tem nem projeto adequado de governo, né? Então, não consegue nem discutir com as pessoas seus projetos de governo. Então, é muito ruim esse tipo de visibilidade para essa candidatura.